Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silber, Head de Produtos Editoriais aqui da MIT SMAR Brasil e editora também. E dou as boas-vindas a você que vem nos acompanhando nesta terceira temporada do nosso podcast. Sempre falamos aqui, e você deve saber já, que nós criamos o futuro, o que significa imaginá-lo e trazê-lo, claro, para o presente. Enquanto alguns futuros parecem utópicos, outros se mostram distópicos. E como não citar, claro, os futuros realistas. No momento, eu diria que um futuro com menos desigualdade social parece utópico ainda para muita gente. Concorda, Adri? Parece, e eu arrisco dizer que apontar uma razão específica para isso do lado das empresas, que é no ano da pandemia a gente teve essa maior visibilidade à desigualdade no meio corporativo, né? Especialmente por raça, gênero e orientação sexual, e agora está vendo, e pessoas com deficiência também, e agora está vendo um movimento contrário que é chamado de diversity fatigue, né? A fadiga da diversidade. E isso torna a possibilidade de um futuro com menos desigualdade mais utópica, talvez. Agora, em julho, inclusive, acabei de ver, 1º de julho, saiu a notícia da demissão do time de DEI, né, de Diversidade, Equidade e Inclusão, da Microsoft Global. E vazou um e-mail falando das mudanças nas necessidades de negócios, algo muito genérico, né? Se bem que depois veio um porta-voz e falou, não é nada disso, o compromisso com a empresa, da empresa com a diversidade continua. Enfim, então essa é a razão, mas a gente tem a melhor pessoa aqui para falar disso. E a Lara já vai apresentar. Eu sou a Adriana Salles Gomes, gripada, na versão gripada, diretora editorial da MIT SMAR no Brasil, na versão gripada, mas com fogão a lenha lindo atrás de mim, que eu estou em São Bento do Sapucaí, estou em outro lugar aqui gravando esse podcast. E eu preciso dizer que eu tenho escutado pessoas falarem que escutam. Ninguém fala para jornalista diretamente, né? Sempre o diz que a portas fechadas, que poucos CEOs, ou quase nenhum CEO, nenhum board, endereça a diversidade de fato. Então, é uma coisa que preocupa a gente. Agora apresenta a nossa super convidada, que é mineira. Eu estou perto de Minas, ela é mineira. Eu vou só fazer antes um comentário, porque é uma coisa que vem passando muito assim pela minha cabeça quando a gente fala de DEI, que é a questão a diferença entre propósito e intencionalidade, que foi um tema, inclusive, que eu trouxe para a nossa newsletter no LinkedIn, a newsletter aqui de MIT SMAR, a Future Red, né? E aí, quem não assinou ainda, fica a dica para assinar, mas esse é um assunto interessante quando a gente pensa realmente nessa questão de a portas fechadas, né? Há o propósito, mas quanto de fato há intencionalidade de tornar isso, de sair do futuro distópico e se tornar um futuro realista. Então, para falar aqui de hoje, né, quem é essa convidada, que acho que tem tudo a ver, a gente vai pensar com ela sobre essa questão. Hoje a gente traz para cá uma colunista de MIT SMAR, que é Head de Diversidade, Igualdade e Inclusão Latam, numa empresa multinacional de tecnologia, a TOSWorks, e ela também é professora de desenvolvimento de lideranças. E hoje ela vai nos acompanhar nessa reflexão sobre se estamos na tal fadiga da diversidade e para onde caminhamos. Seja bem-vinda, Grazi Mendes. Olá, então quero dar um oi aí para a Adri, para a Lara também, mas para todas as pessoas que estão acompanhando essa conversa, para quem me escuta e não me vê também, eu sou uma mulher negra, né? Estou com agora um cabelo bem curtinho, quase uma carequinha, que não é só um estilo, mas ficou estiloso, né? Mas também é um momento, né, dessa jornada de cura que eu estou passando agora, de um tratamento. Estou usando óculos dourados, um fone de ouvido preto, um terninho assim laranja. E aqui na nossa conversa, como a Adri tem ao fundo um fogão a lenha que eu amo e tem em casa, né, como uma boa mineira, eu estou aqui com umas plantinhas que estão aqui compondo esse fundo, nesse momento que eu também estou fora de casa, estou num tempinho aí de fôlego, né, num cantinho aqui do Brasil, bem gostosinho também. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje para essa conversa que é tão importante quanto urgente, né? A Grazi não falou, mas eu falo, além de eu ter a maior honra de ela ser nossa colunista, ela é de uma empresa de tecnologia e trata de um assunto tão
importante no século XXI. Então, é ESG, lembrando que MIT, a Zemar tem essas duas faces muito, né? Tecnologia e ESG, pensamento sistêmico na gestão. Mas o que ela não falou e que eu quero falar é que ela é linda. Grazi é linda, linda, linda. E ela tem uma tatuagem maravilhosa aqui também. Então, eu estou descrevendo que há essa tatuagem aqui no peito. Né? Eu ia acrescentar que, na minha visão aqui, na minha leitura, né, subjetiva, claro, mas a minha linguagem, minha leitura aqui de uma mulher poderosa. E aí, Grazi, então, com todas essas descrições aqui, as nossas e a sua, claro, queria pedir que você dividisse um pouquinho da sua história conosco, né? Você apareceu recentemente na Globo Minas contando sobre ela, mas conta pra gente também, para quem não acompanhou ainda, compartilha um pouquinho com a gente a sua trajetória, por favor. Lari, obrigada por lembrar, né, dessa matéria que a Globo Minas fez, contando a minha história, indo lá na escola que eu estudei de 1ª a 4ª série, e foi uma história narrada pela minha irmã mais velha. Então, eu pude assistir esse programa com minha mãe e com meu pai sentado ao lado, assim, super orgulhosos. Eu sei que sucesso é algo que é muito subjetivo, cada um cria a sua noção de sucesso, assim, eu só posso falar de sucesso a partir da única coisa que me pertence, que é a minha própria história, né, e poder estar ali sentada com meu pai, seu Derico, dona Fatinha, assistindo a nossa história, né, porque eu sou continuidade dos sonhos de quem veio antes de mim, que são os meus pais, que não tiveram o direito de estudar aqui nesse país tão desigual, né? Minha mãe teve que trabalhar muito cedo como empregada doméstica, meu pai naquela economia de bicos, né? E trabalhando muitas vezes como segurança, como tudo. Foram essas duas pessoas que, mesmo sem sentir na pele os benefícios da educação, incentivaram, né, e fizeram muitos sacrifícios, inclusive para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. Então, a minha história vem daí, e quando a gente sabe, né, de onde a gente vem, isso dá muita convicção para aquilo que a gente tem que fazer, inclusive poder estar aqui hoje tendo uma conversa sobre a importância da gente não desperdiçar talentos nesse país, que desperdiça milhões de talentos todos os anos, exatamente pela falta de oportunidade, tanto para a educação quanto para a inserção no mercado formal de trabalho. Então, vem dessa história, né? Uma menina negra, nascida e criada na periferia de Belo Horizonte, estudei em escola pública praticamente, né, toda a minha vida escolar. Fui tendo algumas oportunidades, e essas oportunidades me colocaram como a primeira da minha família a entrar na universidade, e a partir daí várias outras portas se abriram, e estou hoje como colunista de uma das maiores revistas aí do planeta, né, para falar de tecnologia, para falar de futuros. Me orgulho muito da minha história também, estando como diretora de uma multinacional de tecnologia, onde eu não vejo pessoas parecidas comigo em posições como as minhas, mas o meu trabalho é para que eu não seja, apesar de ter sido a primeira em muitas das posições que eu ocupei, que eu não seja a última, mas que eu possa apoiar e coletivamente a gente abrir caminhos para mais pessoas. E eu sei que a gente só vai conseguir falar em progresso, o progresso desse país que a gente ama tanto, a partir do momento em que a gente possa abrir mais oportunidades para mais pessoas. E tem muita gente brilhante por aí, gente, muita gente brilhante, e que precisa, o que separa essas pessoas são as oportunidades, né? Então, falar sobre diversidade, equidade e inclusão não é falar sobre um favor que a gente está fazendo para as pessoas que estão subrepresentadas dentro dos espaços, mas é uma conversa sobre todas nós. É uma conversa sobre um motor de transformação da sociedade, mas também dos negócios e de todas as organizações. E o nosso papo vem nesse lugar, né? É um papo super estratégico. Eu vou acrescentar uma coisa, vou ousar acrescentar uma coisa na biografia da Grazi, que é que ela está com um livro no forno, Ancestrais do Futuro, jornada de cura, jornada de livro, tudo ao mesmo tempo. Agora já dá para ver da onde vem o adjetivo e a percepção da Lara de ela ser poderosa, né? Tá aí, é a pessoa que faz essas coisas todas. Bom, vou começar aqui com uma visão ampla, a minha primeira pergunta,
citando até a concorrente, porque a gente está no mundo da competição, né, que é a Harvard Business Review. Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eles fizeram um artigo sobre níveis de maturidade, né, estágios de maturidade de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão. Então, mais ou menos, vou falar rapidamente: consciência, conformidade, uso tático, integração e uso sustentável. E aí, o que eu queria te perguntar, então, para a gente começar a conversa é: você concorda com essa escala? E 2, em que estágio estão as empresas do nosso país e as lideranças em relação a esse tema, se é que dá para dar uma generalizada? Eu sei que a ThoughtWorks é diferente, vamos dar uma olhada para o mercado como um todo e depois a gente fala mais da ThoughtWorks. Vamos falar primeiro da escala que a vizinha criou, né? Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Isso nos traz nesse lugar da reflexão de que os modelos nos ajudam a nomear, a organizar sistematicamente, né? Tanto estágios como esse trabalho que foi feito, mas eles são incompletos, né? Porque existem outras possibilidades, eles estão sempre abertos a esse repensar, né? Que a gente precisa pensar. Mas é um modelo que faz muito sentido, né? Se a gente partir da ideia, a gente sabe que tem algumas organizações que refletem o pensamento de seus fundadores, de suas lideranças, que não estão nem no estágio de consciência, né? A gente poderia acrescentar outros estágios aí, tem um estágio talvez de intolerância, um estágio, né, de negar algo que é fato, né? Isso é importante a gente marcar, porque a gente fica falando de diversidade como se fosse uma pauta, como se fosse, às vezes, uma modinha, como se fosse um tema da organização, e isso é algo que a gente precisa quebrar, porque a diversidade é fato. Diversidade não é tema, não é moda, a diversidade é fato. A sociedade ela é plural e ela é diversa. E o que as organizações deveriam naturalmente querer é que essa diversidade toda e a potência que a diversidade traz seja refletida dentro dos nossos ambientes de trabalho, de negócio. Base, assim, lá no mínimo é refletir a sociedade para a qual a gente cria os produtos e os serviços. Então, a gente estaria falando quase que no nível básico, aquele bem básico, que é refletir a sociedade para a qual a gente trabalha. A gente começaria por aí, né? Nessa nossa escala aqui. E aí depois a gente caminha para a inclusão, que aí é um outro passo, né? Dentro dessa sopa das letrinhas seria um outro passo. A inclusão lá na base é como é que eu crio, vou fazer uma nutrição de um ambiente, né? Ou de trabalho, de negócio, de inovação, em que cada pessoa possa ter autonomia, né? Para criar, para trazer ideias, para resolver problemas, mas autonomia para ser quem se é, quase que assim, você não gastar energia, né, para não ser quem se é, para tentar se conformar dentro de um ambiente, porque, gente, quando a gente pode ser quem a gente não fica gastando energia com essas coisas, a gente cria, a gente resolve problema, a gente inova. Lá na base, a inclusão tem a ver com isso. E a equidade é um trabalho da gente garantir que a gente está conseguindo considerar que as pessoas elas são diferentes, né? A gente fica nessa coisa, somos todos iguais. A gente quer que as oportunidades sejam iguais, mas as pessoas são diferentes e a gente considerar essas diferenças na hora que a gente está desenhando processos, na hora que a gente está desenhando a organização. Então, eu estou falando várias obviedades, mas na prática isso não se concretiza muito. Lá no estágio 1, que é a gente refletir a sociedade para a qual a gente cria os produtos e serviços, as organizações ainda estão discutindo por que precisamos ter mais pessoas X, mais pessoas Y, né? Então, grande parte das organizações ainda estão num estágio muito inicial, que é discutir por que a diversidade. Quando a gente deveria estar discutindo por que não a diversidade, né, já que a sociedade é diversa, por que os espaços são tão homogêneos? Então, a nossa conversa sobre diversidade não é uma conversa sobre diferenças, é uma conversa sobre dinâmica de poder. No final das contas, é sobre isso. Porque outra a gente está discutindo quem tem acesso, quem pode criar, quem toma decisões, quem está na mesa criando as soluções, né? Quem tem espaço e voz e é ouvido dentro, né, desses espaços corporativos. Então, a discussão é sobre dinâmicas de poder, e aí dentro dessa discussão,
muitas das vozes importantes e necessárias para as quais a gente cria as nossas soluções estão ausentes dessas mesas de discussão. Então, a gente tem um empobrecimento das soluções que a gente está criando, né, até pela vivência, pela ausência de vivências plurais e de perspectivas que estão na mesa. Tem um outro estudo de uma grande consultoria que diz que esse período da pandemia a gente teve alguns avanços, muitas organizações experimentando iniciativas desse estágio inicial da consciência, a gente precisa avançar. E aí, no Brasil, em prol das questões relacionadas à diversidade, mas menos de 14% diz que essas ações foram efetivas. Repete essa parte que deu uma congelada. Fala assim, no Brasil, você começou a falar, no Brasil... Nessa pesquisa mostra que no Brasil 85% das empresas fizeram alguma iniciativa relacionada à diversidade. No entanto, menos de 14% delas disseram que foram ações efetivas, né, que tiveram resultados concretos, e isso mostra um pouco desse distanciamento entre esse estágio inicial da consciência, né, tem algo errado aqui, a gente precisa corrigir, avançar, a questão que Lara trouxe, que é essa intencionalidade, né, e sobre continuidade dessas iniciativas. Então, a gente ainda está numa fase muito inicial, se a gente tentar generalizar, existem coisas muito bonitas e potentes acontecendo com diferentes organizações, mas, assim, considerando onde a gente quer chegar, que é na nossa capacidade, eu acredito muito na nossa capacidade, né, de construir organizações melhores para o mundo, né, para a sociedade como um todo, e isso não é uma conversa sobre ação social, essa é uma conversa de negócio, né, é uma conversa sobre longevidade, sustentabilidade dos nossos negócios, é por isso que eu sou uma estudante de futuros, né, uma estudiosa de futuros, e trabalho e conecto com diversidade, porque para mim essa conversa também está nessa dimensão. Pensar diversidade, equidade e inclusão é pensar futuros, a nossa capacidade de, por mais tempo, a gente ter empresas, serviços, soluções relevantes para a sociedade e para o mundo. Assim. Perfeito. Agora, Grazi, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a maturidade de DEI na ThoughtWorks, e como tem sido o seu trabalho aqui no Brasil e Latam, e seria, inclusive, interessante que você comentasse para a gente o papel das empresas de tecnologia nisso, já que, pelo menos, ao menos as Big Techs se apropriaram dessa bandeira já. Lara, muitas das empresas, vou começar pelo fim da sua pergunta, né? O mercado, a indústria de tecnologia impulsionou muito dessas mudanças e muitas dessas discussões, porque exatamente o futuro não é só sobre tecnologia, essas novas tecnologias, mas elas estão como aceleradoras de futuros, assim que a gente diz, né? E para fazer isso, as empresas de tecnologia entenderam muito rapidamente que precisavam ter ambientes mais criativos, ambientes mais inovadores, e a diversidade ela veio nessa toada, né? Por isso que muitas das Big Techs puxaram os movimentos, as iniciativas que estão conectadas com diversidade, equidade e inclusão. No entanto, talvez a gente tenha vivido, estejamos vivendo agora, uma primeira grande crise das empresas de tecnologia, né? A gente pensava em empresas de tecnologia, a gente pensava por muito tempo um crescimento exponencial, margens de lucro altíssimas e constantes, oportunidades de trabalho, né? Muitas oportunidades de trabalho, com salários muito altos durante muito tempo, e os 2 últimos anos a gente teve layoffs, né? Tem todo um repensar dentro dessa indústria, e a inteligência artificial veio também como algo que está redefinindo a dinâmica de competitividade entre as empresas de tecnologia, e aí nesse momento, junto com o contexto que a gente está vivendo de mundo, a gente tem o chamado backlash da diversidade, né? Que é para além da fadiga,
que é esse retrocesso contra as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Por ser uma questão multifacetada, então não é uma questão só de uma empresa ou de outra, tem a ver com a sociedade, a gente vê até influência, por exemplo, de decisões da Suprema Corte norte-americana em relação às cotas, por exemplo, nas universidades, e isso tem um impacto nas decisões que são tomadas pelas organizações. Você tem muitas lideranças corporativas reavaliando as iniciativas, a gente introduziu essa conversa aqui falando, né, das demissões das áreas de diversidade, dessas reorganizações, redesign das empresas, né, e você deixando essas áreas que antes, né, tinham papel de decisão, estavam presentes nas mesas das grandes decisões, ficando um pouco à parte. Aí você tem essas lideranças corporativas se dividindo naquelas que não querem polemizar, então eu vou usar um termo assim, vamos deixar abaixo, né? Vamos deixar abaixo essas iniciativas, vamos continuar fazendo, mas sem falar tanto, sem trazer muito foco para essa discussão. Outras que estão, vamos segurar, né? Que se a gente tiver que, vou usar uma expressão que ela vai precisar ser contextualizada, assim, né? Se a gente cai atirando, mas é naquela ideia da gente conseguir, né, se manter e tentar lutar para que algo bom não deixe de existir, que também é uma forma de inovação. A Totox, ela está posicionada no meio dessa discussão toda, uma empresa que globalmente foi pioneira em muitas dessas iniciativas, partindo já do seu DNA, então, desde o seu fundador, então, há mais de 30 anos sendo uma organização que diversidade não é uma pauta, né? Ela está presente de forma muito transversal, como lente nos processos de tomada de decisão em diferentes áreas, e está vivendo agora, nesse momento de mercado, também seus questionamentos globalmente, né? Como que a gente avança com essas discussões. Então, poderia dizer que ela, dentro dessa escala de maturidade, já está naquela escala, aquele estágio em que a gente não precisa ficar justificando o porquê. Então, as iniciativas, elas acabam, elas aparecem e elas se mantêm em outras áreas, não só pela governança de uma diretoria como a que eu faço parte. No entanto, a gente está nesse estágio de lutar para que algo bom não deixe de existir. Então, para que toda essa pressão que acontece nesse momento no mercado de tecnologia não interfira nessas iniciativas que a gente tem pela frente. Mas tem pressão, né? Porque a gente, por ser uma consultoria, a gente trabalha com outras empresas. E também tem o tensionamento das nossas clientes, né, desse momento por maior... Aí eu vou trazer na prática, nenhuma das empresas vira e fala, não queremos diversidade, né, não, mas algumas demandas do momento acabam fazendo com que os esforços precisam ser maiores. Então, quando a gente tem uma busca por maior senioridade, essa senioridade ela vem com tempo de experiência, ou seja, precisa também de oportunidades, né? E os grupos subrepresentados, a gente falou, né? Pouquíssimas oportunidades. Então, essa senioridade ela não está disponível para esses grupos. Os programas de entrada normalmente são alavancas fundamentais para a gente poder reduzir um pouco essa ausência da diversidade nos espaços de trabalho. Uma outra coisa é o domínio de uma língua estrangeira, por exemplo. No Brasil, menos de 5% da população fala inglês, e se for perguntar inglês fluente, a gente tem ali 1%, um pouco mais que isso, né? Quando essa é uma exigência, torna-se uma barreira de entrada para o mercado, para as oportunidades também. Então, esses critérios que agora passam a ser exigências, são barreiras que são colocadas para a gente conseguir avançar com mais diversidade na indústria de tecnologia. Eu ainda acrescentaria aqui, não necessariamente só na indústria de tecnologia, mas pressões dos próprios consumidores, né? Em alguns segmentos de mercado, pressão dos próprios consumidores para retroceder, né? Para o backlash, exatamente. Né? Faz sentido isso para você? É um cabo de guerra de forças, né? Porque ao mesmo tempo você tem parte das grandes empresas, né, dos consumidores, com quase que uma retroutopia, né, uma vontade de que as coisas
voltem para algum ponto, ao né, antigo que dê um normal pouco mais que de era. estabilidade, que dê um pouco... Em momentos de muitas crises, a gente vive a chamada policrise, né, que são essas crises sobrepostas. Acho que no último relatório do FBI sinaliza que a gente tem mais de 182 conflitos acontecendo no mundo nesse momento, a gente tem essa ressaca da pandemia, tem várias questões acontecendo. Em momentos de crise, a gente vê muitos movimentos, uma tentativa de retroceder para algum lugar que nos dê algum alívio cognitivo, assim, isso é o conhecido, eu já sei como funciona, vamos voltar para cá. Enfim, a neurociência explica algumas coisas para a gente nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem um avanço, que é esse princípio do não retrocesso, a partir do momento que você também ganha consciência sobre algumas questões, fica difícil você retroceder. Então, você tem parcela da população que quer ser mais representada, né, não só no audiovisual, mas também nos produtos, nos serviços, quer ir lá em busca... Eu agora estou com o cabelo curtinho, né, mas a Adri lembra, né, nos eventos sempre com um black, sempre com tranças e tudo mais. Então, eu quero poder ter acesso a produtos que deem conta dos tipos de cabelo. O Brasil, por exemplo, a gente está na América Latina nesse espaço da talvez maior diversidade que a gente tem no planeta, né? Se a gente pensar em números de texturas capilares, o Brasil é o país com o maior número de texturas capilares, se não me engano, a gente tem 11. Tonalidade de pele é o maior Pantone também do planeta. E aí, se você pensar nisso numa perspectiva de acesso a, a uma touca para natação, né? Eu falei que eu estou aqui agora. Imagina quem tem um blacão e tudo mais, uma touca para nadar. A gente já começa a ver a ausência de produtos que deem conta de toda essa diversidade, né? Produtos de maquiagem, de pele, a gente tem uma discussão agora de ampliação desses produtos também. Então, você tem uma sociedade, parte da sociedade, né, que estão reavaliando e que diante, né, de tanta necessidade de mudar esse tensionamento, querem voltar para algum lugar conhecido, né, que é esse lugar, eu não vou chamar de conservador, é quase de retroceder, né, naquilo que a gente, como socialmente, avançou em termos de discussão, e você tem uma outra parte da sociedade que quer mais, assim, começa a descobrir que, olha, tem um produto que eu posso usar sem ter que misturar várias cores, né, começar a se sentir potente a partir de quem se é, a partir das suas próprias características. E aí eu trouxe aqui o exemplo, né, das questões dos produtos de beleza e tudo mais. Eu participei com uma grande empresa, que é uma das empresas que globalmente vem discutindo beleza real no mundo há muito tempo, e eu vi os resultados de uma pesquisa mostrando que esse histórico que a gente tem de criar e de hipervalorizar um único padrão de beleza tem um efeito muito grande na autoestima de mulheres e meninas pelo mundo. E nessa pesquisa mostra que mais de 50% das mulheres disseram que estariam dispostas a perder um ano de vida para poder fazer procedimentos estéticos e tudo mais que as aproximassem mais de um padrão de beleza, que é esse padrão que a gente historicamente vem reforçando para essas ausências de múltiplas perspectivas, né? Eu fiquei pensando, né? Eu estou agora nessa jornada de cura, esse último ano né, que eu estou vivenciando todas essas questões, podendo estar aqui com vocês, encontrei com a Oprah, fiz uma formação na Universidade de Colômbia, que era um sonho, tantas coisas, quanta vida cabe dentro de um ano. Eu estou nesse momento de não desperdiçar nem um segundo da vida, o quanto que a ausência, né, desses outros tipos de beleza, né, tanto dentro das empresas criando os produtos e influenciando que isso esteja disponível no mercado, isso gera um impacto que vai para além de onde a gente está na discussão, que é por que temos que contratar mulher? Porque, sabe, essa é uma discussão tão pequena dentro de um impacto muito mais amplo, né, e nas nossas perspectivas. Então, eu fico
pensando um pouco isso, viu, Lara, que você tem sim um tensionamento da sociedade, mas você tem uma outra parte que quer se ver possível, né, a partir de quem se é, e tem empresas corajosas que estão bancando, mesmo diante de todos esses tensionamentos, de tantos riscos, estão bancando transformar toda a ideia e o discurso de que a gente valoriza a diversidade em ações concretas e de impacto concreto na sociedade e na sua cadeia de valor também, né? Obrigada, Grazi. E aí eu já vou entrar, então, com essa questão do bancando. A gente aqui na MIT ESEMAR quer valorizar, quer dar visibilidade às empresas que tomam essa atitude corajosa, e faz isso, a gente faz isso. Mas a gente tem uma realidade também dos relatórios de sustentabilidade que estão mais para diversity washing, né? Para maquiar as iniciativas de DEI e não, de fato, refletir o que é feito. Eu queria entender um pouco com você primeiro, do valor do relatório, mesmo que seja maquiado, é melhor tê-lo do que não tê-lo, né? Ter a preocupação de que isso seja que seja preciso prestar contas de alguma maneira. E aí eu vou trazer um assunto polêmico que já surgiu com algumas diretorias de RH que a gente já teve aqui, que a questão é a seguinte: que o que torna tão difícil e que faz com que se maquie no relatório em termos de DEI e não se seja muito sincero, é porque a cultura é uma questão muito importante para as empresas nesses momentos de complexidade, de instabilidade, né, no mundo VUCA que a gente vive de alguma maneira. E a cultura fica mais difícil, ficaria, e vou colocar entre aspas, mais difícil numa empresa que é mais heterogênea do que homogênea. Você colocar uma cultura comum entre pessoas que são muito diferentes seria mais difícil, e aí fica mais difícil gerenciar a empresa que é menos centralizada, mais com o poder mais nas pontas. Aí eu queria que você comentasse essas duas coisas. Se faz sentido essa discussão aí do pessoal de RH, ou que é uma discussão que é falada muito à boca pequena, dos relatórios em si, de sustentabilidade. Tá, vou começar por esse paradoxo do desconforto, vou chamar assim. Porque existem pesquisas que mostram que se você fizer uma pesquisa de clima para empresas muito homogêneas, a gente viu recentemente aí fotos de equipes assim que parecia ser a mesma pessoa replicada várias vezes, né? Como se a gente usasse Photoshop e a mesma pessoa, mesmo corte de cabelo, mesmo colete, né? Mesmo tom de pele, mesmo gênero, tudo tão igual que parece que você está mais numa festa de primos, de primeiro grau, do que necessariamente dentro de uma equipe. Mas está todo mundo sorrindo, está todo mundo muito feliz ali naquela foto. E se você aplicar uma pesquisa dessas pesquisas de engajamento, de clima tradicionais no RH, a resposta é lá em cima. E por que essa resposta ela é muito alta e ela é mais alta do que as equipes diversas, Adriana? Porque às vezes a gente cria dentro dos times homogêneos aquilo que a gente chama de câmara de eco. Quem era eco na mitologia? Não era a ninfa apaixonada por quem? Por Narciso. E Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. A gente se conforta na homogeneidade. Então, quando a gente abre essa conversa aqui, eu viro e falo uma coisa e rapidamente vocês concordam, não, é isso mesmo, tal, a gente tem um quentinho no coração, dá uma sensação de pertencimento, né, dá uma sensação assim de acolhida. Se tivessem eletrodos no nosso cérebro aqui, ia mostrar partes ativas assim desse contentamento, né, dessa alegria da gente estar junto. Isso reflete muito dentro desses espaços. Então, equipes homogêneas geram uma sensação de segurança, de pertencimento, muitas vezes maior, e tem uma questão são times que começam a entregar resultados mais rápido. A gente não vai pôr valência nesses resultados, mas conseguem entregar um pouco mais rápido. Não tem discussão, praticamente eu estou falando comigo mesmo, com pessoas que vêm de realidades parecidas com a minha, né, que têm visões de mundo muito parecidas com a minha, então rapidamente a gente já começa.
A questão é que essas mesmas pesquisas que avaliam o conforto, que a gente se conforta na homogeneidade, avaliam também que os resultados, e no médio e no longo prazo, são maiores, ou seja, o desempenho de equipes diversas é maior do que o desempenho de equipes homogêneas. Mas isso não é confortável, então é indiretamente proporcional a essa questão do conforto. Porque imagina que aí estamos aqui no time diverso, não naquele time homogêneo que dá o quentinho no coração e que rapidamente a gente já se sente bem, já quer fazer coisas juntas, né? Já quer ir para aí onde você está para fazer essa comida no fogão a lenha, e a gente se identifica, né, dentro dessas questões, e eu entro aqui num time diverso. Eu dou uma ideia, aí Lara vira e fala assim, ô Grazi, essa ideia não é tão boa, porque você está deixando de fora essas outras questões, porque você não está percebendo isso aqui. Aí a Adriana ainda vira e fala, mas tem esse outro ponto que, na verdade, faz com que essa ideia seja péssima, Grazi. Isso, ao invés de dar conforto, dá muito desconforto. Vai ter uma vozinha aqui dentro que vai falar assim, a Lara é invejosa. Ela está assim com a minha ideia porque não foi ela que teve, porque está mexendo com visão de mundo, com crença, com tudo. E então é isso que acontece quando eu tenho uma equipe mais diversa. Vão gerar tensionamentos, e esses tensionamentos eles vão incomodar. O RH vai ter muito mais reclamações, vai ver crescendo número de denúncias, números de pedidos, né, para acalmar e para fortalecer a ideia de conversas difíceis, né? Por que essas conversas são difíceis? Porque o diálogo, esse polidiálogo, está cada vez mais difícil entre pessoas que são diferentes, que têm visões diferentes. No entanto, se a gente se conforta na homogeneidade, a gente só aprende na diversidade, porque ao conversar com Lara, com a Adriana, por que vocês estão vendo de uma forma diferente da forma que eu estou percebendo, vocês vão trazer para mim outras informações que talvez eu não tenha acesso pelo lugar de onde eu estou vendo o problema ou a solução. Isso faz com que eu desenvolva curiosidade pela perspectiva do outro, faz com que eu desenvolva a escuta, que é o elemento principal em movimentos, aproximações empáticas, para que eu possa entender outras questões que são diferentes das minhas, faz com que eu aumente as dúvidas sobre aquilo que eu acho que são verdades absolutas, porque eu passo a me questionar, será que eu estou vendo mesmo tudo que eu precisava? Será que eu estou conseguindo perceber esse problema? Mas percebe que isso não é confortável e que isso também não é rápido. Então, as equipes mais diversas, elas demoram um pouco mais para começar a entregar os resultados. No entanto, esses resultados, e aí a gente tem estatística mostrando isso, esses resultados eles são melhores, né? Ou seja, o desempenho da equipe diversa é melhor do que o desempenho da equipe homogênea. No entanto, uma das grandes dificuldades que a gente tem de criar soluções melhores e de inovar é essa nossa capacidade decrescente de lidar com a visão alongada das coisas. A gente vive num tempo de tanto imediatismo, de coisas que a nossa visão como executivos está muito focado no mês seguinte, e quando alongada no trimestre, né, a gente está conseguindo enxergar no máximo ali 3 meses, e os resultados também estão atrelados a isso, que isso dificulta. A visão encurtada da vida, das coisas, dificulta a gente conseguir mensurar, tangibilizar ou construir valor para as coisas que dependem de uma visão alongada do tempo, que é a gente perceber que se a gente nutrir esse ambiente e abraçar os desconfortos que estão inerentes aos movimentos de ampliação de diversidade dentro dos espaços, a gente vai conseguir entregar mais, melhor e para mais pessoas. Só que você tem que conseguir cruzar essa ponte, né? Tem que conseguir fazer essa travessia, e aí você precisa de muitos elementos, entre eles a coragem. Eu gosto muito dessa palavra, tem ela tatuada no peito, porque coragem não é sobre intenção, é ação concreta, é intencionalidade, para que a gente possa fazer essa travessia. A pergunta é, será que a gente tem líderes corajosos o suficientes para bancar essa travessia e redefinir esses códigos aí dentro desses espaços de tempo? E aí me ocorre o seguinte, Grazi,
Quando há intencionalidade... Fala. Não, só faltou o relatório de sustentabilidade. Acho que ela podia dar só uma palhinha sobre isso, porque é importante na questão das empresas. Empolguei na primeira parte, né? Fiquei aqui falando. Adorei. E esqueci do relatório. O relatório, ele é importante porque, por convicção ou por pressão, as organizações, elas precisam se dar conta do impacto que geram, né, no mundo. Toda empresa deixa resíduos, sejam eles sólidos, sejam esses resíduos desse imaginário coletivo que você nutre, e a gente precisa se responsabilizar por isso. Tem um grande executivo, né, de uma empresa nacional, uma das mais reconhecidas internacionalmente pelas questões de sustentabilidade e regeneração. Esse fundador, ele diz que a gente vem de um tempo em que as empresas, né, crescem, lucram muito e depois abrem ONGs, institutos para poder compensar o estrago que o seu crescimento fez no mundo, né? E que a gente está precisando inverter essa lógica, incorporar dentro do negócio o impacto que aquela empresa tem e a partir dessa materialidade a gente se responsabilizar por todos esses impactos e prestar contas disso, né? A gente tem que prestar contas disso para todos os chamados stakeholders aí, né, ou shareholders, e também para a sociedade, afinal de contas tem um contrato social que a gente assina, né, e está na Constituição essa responsabilidade das organizações. Então, tentando resumir, os relatórios são importantes, eles são necessários. O problema é todos esses washings que a Adriana já colocou aqui, que é quando, para quem está acompanhando aqui essa conversa, nunca ouviu falar sobre greenwashing, social washing, o diversity washing e tal, todos eles vêm numa mesma ideia, que é de você usar algo que é muito importante e relevante, mas você dá uma maquiada nisso e você acaba usando isso muito mais para se promover do que necessariamente para fazer as transformações e as mudanças necessárias. E aí o que acontece? As empresas vão tomando as suas decisões, não colocam como lente, né, desde o início do seu processo de tomada de decisão, e aí, na hora de escrever o relatório, começa a correr todo mundo, quem tem aí uma iniciativa que pode vir aqui para o relatório, começa a pegar iniciativas e tentar maquiá-las para que elas caibam dentro de um relatório de impacto. E aí não cumpre muito o papel, porque a ideia é você, com intencionalidade, desde o princípio das iniciativas, desenhar iniciativas que, de fato, vão olhar para essa responsabilização e para esse impacto positivo que a gente quer causar no mundo, e essas iniciativas partirem desse lugar e depois elas só são transcritas para um relatório, condensadas ali, avaliadas ali dentro, mas não é isso que tem acontecido. A gente tem, na hora do momento do relatório, vem correndo todas as áreas, tentando encaixar uma iniciativa, põe isso aqui, põe esse nome aqui, porque aí vai ficar mais legal para o relatório, e a gente vai fazendo esse processo de maquiagem. A gente está falando aqui numa generalização, tem gente que leva muito a sério todo esse trabalho, e o relatório reflete um trabalho contínuo, consistente e intencional, mas infelizmente a grande maioria não é isso que acontece. E nessa esteira de trabalhos consistentes, intencionais, a gente tem programas que são considerados paradigmáticos, exemplares em DEI, mas que também são questionados, né? Por exemplo, o recrutamento às cegas. Hoje há muitas mulheres que querem que saibam, né? Que a empresa saiba que elas são mulheres, por exemplo. E até os próprios grupos de afinidade, por manterem o isolamento em relação aos demais, que também querem que sejam reconhecidos, né? Como pessoas que pertencem a esses grupos, muitas vezes de minorias, né? Esses programas são bem pulverizados, e você acha que eles têm efeito mais para o bem, ou mais para o mal, ou simplesmente são insuficientes? Aí aquela resposta bem de consultora, né? Depende. Depende do contexto, depende de onde a empresa está e depende de qual estágio que ela está. Em alguns momentos, quando a empresa está nesse estágio de conscientização, por exemplo, a criação e estruturação de grupos de afinidade, grupos de diversidade, é uma etapa que ela é fundamental para que as pessoas possam se reunir, reunidas,
elas possam refletir sobre pertencimentos, sobre o que é importante para elas, e a gente faz esse movimento bottom-up, né, em que a base se organiza para poder levar soluções para as diferentes esferas da organização e as coisas passam a acontecer, mas é também lugar de acolhimento, é um lugar de aqui eu estou falando, né, dentro de um grupo que é seguro para mim, então eu posso compartilhar as minhas vivências, estratégias de sobrevivência dentro dos espaços. A minha pesquisa, né, o mestrado, também foi entendendo, por exemplo, mulheres negras dentro da tecnologia, que é um grupo subrepresentado, e esse momento de ser parte de um grupo é fundamental a experiência dessas mulheres, por exemplo. Né? Então, vai fazer muito sentido em organizações que estão em determinados estágios. Para outros, a gente precisa ir para além dos grupos, a gente precisa trabalhar muito com a questão da interseccionalidade, ou seja, vamos sempre considerar que existem sobreposições de vivências e que esse agrupamento dessas sobreposições de vivências é super importante para a gente não ficar falando só das dores, mas para que a gente possa criar mais soluções. Então, quando a gente pensa, né, esse mês, a gente está muito próxima do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Por que não fazer também esse olhar para a mulher negra, que também tem algum tipo de deficiência, para essa mulher negra que também é mãe, para essa mulher negra que está também em posições de liderança, que não está. Então, a gente começar a trabalhar formas de fazer essa conexão e conectar diferentes grupos para ganhar também mais força coletiva dentro desses movimentos, né? É aí que Então, se parte da não existe equidade, uma... né? Exato. E não tem uma receita, Lara, assim, que eu acho que isso gera uma certa angústia. A gente quer uma receita do que fazer, e é como se a gente tivesse os 5 passos para a gente poder fazer, e é exatamente isso que é padronizar as iniciativas, que é padronizar, que é tudo que a diversidade, equidade e inclusão vai contra que a gente quebrar a ideia de que tem um padrão, né? Que tem um padrão que é visto como inteligente, o bom, o competente, os outros não. Então, iniciativas, por exemplo, do recrutamento às cegas, ela tem uma base interessante, que é o reconhecimento de que todos nós temos vieses. Se você tem cérebro, você tem viés. Então, você vai acabar, isso vai influenciar seu processo de tomada de decisão. A gente viu isso de forma, né, teve muito sucesso, por exemplo, eu lembro da orquestra, né? Eu acho que a orquestra, não sei bem se é de Nova York, mas uma orquestra em que a gente tinha ali menos de 10% de mulheres que eram aprovadas na seleção, e o fato de ser uma seleção às cegas, né? Ou essa em que as pessoas não viam, mas só escutavam a execução e tudo mais, aumentou em mais de 40% a entrada de mulheres para essa orquestra. Isso mostra uma certa eficiência, né, desse processo. Mas, a partir do momento que você vai ganhando consciência sobre os seus vieses, você entende a importância e a relevância da diversidade, e se você quer trabalhar de uma forma intencional, muitas vezes o mais relevante para a sua organização vai ser exatamente você ter ciência de que, na final de um processo seletivo, você quer perfis diversos. Então, você quer entrevistar na final mulheres, pessoas negras, né, homens, você quer diversidade na final, ou você quer que aquela vaga, já que historicamente os vieses interferiram no processo de decisão, você só contratou um determinado perfil, e agora você quer avançar com a diversidade, você criar vagas afirmativas, exatamente mostra essa intencionalidade. Então, para essa vaga, eu quero uma mulher, e a gente não fecha essa vaga enquanto a gente não encontrar essa mulher, porque a gente sabe que o fato de a gente só ter escolhido homens até aqui vai enviesar o nosso processo de tomada de decisão. Então, a gente vai atrás intencionalmente de mulheres. Então, quero ver currículos de mulheres, quero receber currículos de mulheres, e eu quero só ter mulheres para esse processo aqui. E aí pode parecer, mas isso não é discriminação reversa, eu acho que a gente já passou um pouco dessa etapa, e é bom dizer, né, eu faço parte de uma organização que fez o primeiro recrutamento intencional para pessoas negras e tecnologia no Brasil.
tipo, 2 anos antes daquele alvoroço que teve quando o Magazine Luiza fez 12 vagas de trainee, né, para pessoas negras. Naquele momento, tinham muitas dúvidas também em relação a isso, né? Será que tem alguma questão aqui? E o que a gente entende, isso também é bom que a legislação nos ajude, é que você não está, de novo, né? Você não está desbalanceando essa dinâmica de poder, você só está equilibrando um pouco essas equipes e esses processos. Então, é sempre importante você partir desse olhar de onde a minha empresa está nessa discussão. Então, pode usar a escala de maturidade, né, de Harvard, pode usar uma outra escala e se entender. A partir do entendimento de onde você está, quais são as iniciativas que te ajudam a mover dentro dessa escala. Muitas vezes vai ser o recrutamento intencional, outras vezes vai ser o recrutamento às cegas, outras vezes vai ser a criação e institucionalização de grupos de afinidade. Então, buscar quais são as alavancas para você dar o próximo passo, mas olhando para o seu negócio, olhando para o seu contexto e fazendo essa caminhada, porque a partir do momento que também você dá o próximo passo, vem outros desafios pela frente, vai ficando cada vez mais desafiador, né? Porque aí você trouxe mais mulheres, aí você descobre que os seus processos, seus códigos, a forma de avaliação não dá conta da complexidade desse outro ser que está chegando dentro da organização. Aí você precisa rever os códigos, os processos e fazer esse outro movimento. Então tem que ter fôlego suficiente para esse movimento que não é um sprint, né? Não é uma corrida de um tiro curto, é uma maratona. Por isso que a gente falou no início, né? É sustentável, né? É um projeto que não é um projeto, né? É uma coisa que precisa, um programa que precisa ser sustentável. Super interessante. Obrigada, Grazi. E aí a gente entra numa questão que é essa falta de fôlego generalizada que as empresas têm, né? Estão sempre lidando com as urgências e não conseguem ter o fôlego. Eu acho que a gente entra nisso. Eu queria te perguntar onde é que está a vanguarda de DEI hoje, enfim, queria uma análise tua, e os maiores riscos também de DEI, os dois extremos do espectro, o melhor de DEI e o pior de DEI, talvez. E aí eu, só enfiando aqui uma questão, como você falou das melhores práticas, eu estava lembrando aqui que faz parte dos nossos colunistas, uma Young Leader, nós temos aqui esse movimento de Young Leaders, que é a Amanda Graziano. E como é importante para a Amanda Graziano que você, Grazi, exista, e que ela te leia no nosso site, enfim, em tudo isso. Estou falando isso para dizer, olha, um modelo, uma prática que não depende a resposta, ela é sempre importante, é haver modelos, né? É haver exemplos, você poder olhar e se identificar. Então, tem o caso da Amanda, eu estou pensando no caso de quando o pessoal fala, não tem mulher na tecnologia. A gente tem a Cynthia Brezel no MIT, a gente tem a Viviane Ming na Singularity, tem a Fei-Fei Li em Stanford, tem um monte de mulher em tecnologia também. Então, a importância do exemplo também queria trazer um pouco aqui para a conversa. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Amanda Graciano, que é uma amiga, né? Alguém que já está dentro dessa rede. Fico muito feliz de ser essa nova, ser parte dessa, Amanda, ser parte dessa geração que está chegando aí, ocupando muitos espaços, assim, que a minha geração, eu falo que a gente passou por muitas frestas, né? A gente é uma geração das frestas, e que o nosso papel é abrir a porta da frente para as outras gerações que estão chegando aí também, né? Uma vez que a gente tem a chave, tem portas que só se abrem por dentro. Então, tem essa reflexão de como que a gente amplia esses espaços. Representatividade está longe de resolver todos os nossos problemas, porque, às vezes, a representatividade ela é uma pessoa, né, dentro daquele contexto, assim, isso também é pesado, mas representatividade importa muito. Eu tive a oportunidade de conhecer agora a Oprah e me deu, nossa, assim, foi uma experiência muito importante, né, para minha trajetória, para minha vida, e também de escutar a Viola Davis. E a Viola tem uma frase que diz que você precisa ver a materialização física do seu sonho, que é essa ideia de que você não sonha com aquilo que você não vê. Então, quando você tem uma pessoa, né, que você consegue tê-la como um modelo ali, você se sente possível a partir disso.
né? Você fala, não, então também posso, né? Então também posso fazer isso, e aí isso te potencializa nesse lugar que às vezes é um lugar da invisibilidade e do encurtamento de sonhos. Então, não vou sonhar com a área de tecnologia porque eu vejo poucas mulheres ali falando, discutindo tecnologia, e ainda são criadas frases assim, do tipo, as mulheres não se interessam por tecnologia, não gostam, como se isso fosse uma verdade, não é. As primeiras pessoas do planeta que codaram, que criaram algoritmos foram mulheres. Muitas das tecnologias que a gente utiliza hoje foram criadas por mulheres. Então, a tecnologia, como a gente conhece, né, e nomeia dessas novas tecnologias, desse algoritmo, é um espaço que até a década de 80, por exemplo, se tinham mais mulheres nos Estados Unidos entrando em ciência da computação do que homens. Mas, de novo, a gente não está falando nessa conversa sobre diferenças, a gente está falando sobre dinâmica de poder. Quando essa indústria passou a ter mais poder na sociedade, a gente tem uma inversão desses papéis e a gente tem esses estereótipos de gênero associados às profissões que tem esse impacto aí também. Então, representatividade importa muito, porque a gente precisa ver essa materialização do nosso sonho, mas ela está longe de resolver os problemas, é por isso que a gente olhar para a proporcionalidade, a gente poder olhar para ter mais, né? Por isso que até essa frase de Conceição Evaristo, que diz que o importante não é ser a primeira, o importante é abrir caminhos para que eu quero estar numa roda em que eu veja mais pessoas parecidas comigo, diferentes de mim, porque isso potencializa a minha capacidade de aprender, e até vou usar aqui o espaço, né, para a gente não ser idiota na vida. Idiota vem de idiotez, que é quem não enxerga nada além de si mesmo e julga tudo pela sua pequenez. Então, o fato de eu conviver com essa maior diferença, dentro desses espaços, numa dinâmica de poder, numa tentativa de equilíbrio, faz com que eu possa perceber o mundo a partir de outras perspectivas que não só as minhas, e isso é muito potente. E onde é que está esse espaço ideal, né, que a gente vislumbra, né, da diversidade, da equidade e da inclusão, que ele é o lugar que a gente deveria estar trabalhando todo mundo junto para poder construir, exatamente esse espaço da pluralidade, em que a gente reconheça, assim como na natureza, o que faz com que a natureza seja mais exuberante, seja potente, né, é a questão da diversidade, a principal tecnologia, né, para essa longevidade que a gente tem, para avaliar um ecossistema, né, o quão rico ele é mais rico a partir da sua diversidade, é que a gente também tenha isso nas nossas organizações e dentro desses espaços de poder, em que a gente tenha a riqueza, a potência da diversidade. É como se a gente parasse, saísse desse estágio, dessa conversa ruim, de por que a gente tem que ter mulher, sabe, essa conversa que não está nos ajudando a avançar, e o risco da gente não avançar é, de fato, retroceder, que é o que tem acontecido em muitas situações. Então, assim, a pandemia. Então, vem uma primeira grande crise. No primeiro ano de pandemia, a gente tem uma redução de 15% das mulheres no mercado formal de trabalho. Às vezes, demora-se décadas para a gente conseguir esses 15%, e aí, numa primeira crise, isso retrocede. Eu tenho acompanhado empresas que, em função desses novos tensionamentos, em um ano estão perdendo 10 anos de trabalho em diversidade. Então, se levaram 10 anos para conseguir chegar nos percentuais de representatividade, né, conseguir implementar em processos, e já nesse primeiro ano agora, né, de 2023, 2024, retrocederam 10 anos nas suas iniciativas. Então, o risco da gente não avançar é retroceder. Essas mudanças, elas são muito fininhas, né, ou seja, são muito sensíveis a esses tensionamentos, e o lugar ideal é que a gente possa conseguir enfrentar as crises, não retrocedendo nas iniciativas, mas a gente conseguir enfrentar as crises exatamente porque a gente conseguiu potencializar, né, tudo aquilo que a diversidade traz em termos de criatividade, de inovação, mas assim, é um lugar. Acho que Lara começou falando sobre utopias e distopias. E tem um poeta que ele diz que para que serve a utopia, né? Se ela está lá no horizonte, você tenta chegar, ela se afasta, mas ela existe para que a gente continue caminhando. Então existe para isso, a gente mirar
a gente conseguir imaginar esse lugar que a gente quer chegar, por mais distante que ele seja, por mais difícil que ele seja, e ele impulsionar os nossos movimentos, porque a forma como a gente imagina o futuro modifica as nossas ações do presente, mas se eu não consigo imaginar esse futuro, eu não me movimento no presente para construí-lo. É por isso que a gente tem feito muitas coisas que a gente nunca antes na história desse planeta teve tanta tecnologia disponível, coexistindo com tantos problemas tão básicos, e a gente não está conseguindo resolver esses problemas usando toda essa potência da tecnologia que a gente já tem disponível. Então, a gente precisa quebrar essa crise de imaginação que a gente está nela e conseguir imaginar esse lugar que parece distante ou inalcançável, para que a partir dessa capacidade de imaginação a gente se movimente. A Adri está sempre no meu pé para voltar a escrever para a coluna, fazer algumas coisas, e tem um texto que fala: e se a imaginação fosse uma tecnologia? Que é exatamente para poder dizer da importância de grandes lideranças conseguirem melhorar a sua capacidade de imaginar, porque essa imaginação radical, que é a capacidade da gente não ver as coisas como elas são, mas como poderiam ser, em termos de criação de futuros preferíveis ou desejáveis, é o caminho para a gente conseguir dar os próximos passos. O problema é que a gente está imaginando pouco, né? A gente está muito focado nesse olhar encurtado para o que está acontecendo agora, para isso dificulta a gente a fazer essa travessia, né? Eu preciso dizer que essa é uma das suas colunas preferidas, entre as minhas preferidas suas, é essa sobre a imaginação, se fosse uma tecnologia. E tem tudo a ver com o título desse podcast, que é O Futuro Vem do Futuro, que nada mais é do que imaginar o futuro e trazê-lo, né? É isso. Obrigada, Grazi. É isso. Mandela tem uma frase sobre educação, né? A gente falou da minha história falando sobre o poder da educação de transformar. E ele dizia que é possível assim, a gente pensar numa educação que seja de qualidade, seja para mais pessoas, e que quem não está conseguindo fazer isso porque é pobre em imaginação, não sabe imaginar. Né? Então, acho que isso traz para a gente esse lugar da potência que é a imaginação, que às vezes a gente acha que é algo pueril, né? Que é algo para a infância e tudo mais, mas não, assim, as grandes lideranças estão com dificuldade de imaginar esse futuro desejável, e aí a gente tem visto isso na dificuldade de criar ações concretas para a gente poder realizar esse futuro que a gente tanto deseja. Eu vou comentar rapidinho com a Lara aqui, que nosso podcast anterior foi com o Carlos de Matias Martins, também nosso colunista, e ele usou como exemplo, a gente citou uma coluna dele, que era: o Rousseau imaginou uma série de coisas, aí veio a Revolução Francesa e fez. Então, a imaginação, de fato, é fundamental. Sim. Né? Vamos lá. Grazi, você falou sobre os layoffs, né, que de fato nos últimos 2 anos esses layoffs varreram, né, muitas mulheres. E por outro lado, a gente tem aqui um estudo recente, um relatório recente, Mulheres no Local de Trabalho, da Lean.org, em McKinsey, que mostra a diferença entre homens e mulheres que abandonam seus empregos e que mostra que isso aconteceu. Esse último relatório mostra que foi a maior diferença entre homens e mulheres desde que o relatório foi publicado pela primeira vez, que foi há 8 anos. Né? Para cada diretora mulher que é promovida, 2 mulheres com o mesmo tempo de casa optam por desistir. Por que isso, né? Por que isso acontece? Como você explicaria isso? E pensando aqui nas piores práticas, o que afasta essas mulheres? A pergunta que a gente tem que fazer é se elas saem ou se elas são expurgadas, né, pelos modelos que estão vigentes. A gente precisa resgatar a ideia, essa tatuagem que aparece na tela, assim, eu vou falar sobre ela, porque vocês falaram lá no início da audiodescrição. Ela é um símbolo, Sankofa, né, que é um adinkra africano, que diz que nunca é tarde para você voltar e apanhar aquilo que ficou pelo caminho. Ou seja, a gente sempre pode voltar, reconhecer aquilo que a gente está fazendo, que precisa ser revisto e dar o próximo passo. Então, olhar para o passado para ressignificar o presente e criar outras opções de futuro.
E a gente começou a trabalhar muito para aumentar a representatividade de mulheres no mercado formal de trabalho, porque as mulheres sempre trabalharam muito, aliás, comparado com os homens, com uma carga de trabalho muito acima, parte desse trabalho não remunerado, né, mas sempre trabalharam muito. Mas no mercado formal de trabalho, essas mulheres chegam, mas a organização ainda é a mesma. Sabe essa ideia de você tem... O Emicida tem uma frase para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Então, eu contrato mais mulheres, mas eu não mudo os códigos, eu não mudo aquela estrutura, eu não redefino o que significa sucesso, o que é competência em liderança, por exemplo, e eu uso o mesmo código que eu usava para um único grupo como régua, como base de avaliação do que é competência para grupos plurais e grupos diversos. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar porque eu não estou conseguindo aproveitar toda a potência que esse corpo diferente, que essa lógica diferente, que esse estilo de vida diferente, que essa vivência traz para o ambiente de trabalho. Então, passa a ser, muitas vezes, violento, passa a ser muito difícil se manter em determinadas posições ou determinadas organizações. Então, às vezes, você tem a diversidade presente, mas as pessoas precisam se deformar para se conformar com espaços que não dão conta dessa diversidade, ou que não reconhecem esses novos códigos. Eu estou usando alguns exemplos pessoais, né, assim, esse é sempre sensível, mas eu vou dar um exemplo bem rapidinho para tentar tangibilizar isso. O meu primeiro estágio foi numa multinacional, e eu cheguei lá, assim, me sentindo a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, porque todos os meus colegas, né, tinham estudado numa escola de elite, tinham feito inglês desde o berçário. Então, coisas que são privilégio de acesso são reconhecidas pelas organizações como competência. O inglês dentro do berçário reflete muito mais o privilégio do que necessariamente uma competência. Só que eu cheguei e aconteceu uma situação que me fez olhar para a minha história de uma outra forma. Eu tinha recebido feedback de eu precisava melhorar meu network. Aí você pensa, né? Uma menina que vem da periferia, que demora 2 horas e meia para poder chegar no trabalho, lá no estágio, que recebe um ticket de alimentação que é maior do que a família gastava com a compra do mês. Você não vai pegar esse ticket para sair com seus colegas de trabalho para o restaurante. Você vai entregar esse ticket na mão da dona Fatinha para melhorar a qualidade da alimentação na sua casa e você vai ficar, né, muitas vezes vai levar a sua quentinha ali, vai comer ali dentro do escritório. E outra coisa, meus colegas tinham cotas nos clubes, num clube específico até da cidade, em que os gerentes frequentavam no final de semana. Né? E final de semana estava ajudando a minha mãe ali com outras coisas. E o que a empresa chamava de network, na verdade, era esse capital social, que ele também está baseado numas questões de acesso que não incluíam pessoas que vêm, né, das margens ou pessoas que vêm em situações de maior vulnerabilidade. Só que eu ganho um prêmio de proatividade, tentando encurtar aqui, né, logo no início. Ganhei um prêmio de proatividade. Eu achei estranho aquilo, falei, será que é um prêmio de consolo? Que eu estou me sentindo, né, fora de um ambiente que eu me reconheço. E aí foi muito importante o papel da liderança, que foi narrando as situações. Eu cheguei, mesmo com estagiária, eu resolvi os problemas que estavam acontecendo, né? Tinha um problema, mineiro vai entender, eu falo assim, agarrado, tinha um problema agarrado lá na área de tecnologia, eu fui lá, conversei com as pessoas, desenvolei, tinham outras questões que estavam travadas na área de RH, eu fui lá, conheci as pessoas, e aí, quando eu entendi que o mercado corporativo chama de proatividade, aquilo que, na verdade, de onde eu venho é a asseveração, eu falei, eu posso até ser júnior, né, na questão do inglês e tudo mais, mas eu sou muito sênior em asseveração, porque de onde eu vim é a asseveração que modela a gente. Então, olha bem, tem uma competência que é super importante, que é a asseveração, resolução de problemas, essa capacidade, né, de levantar a bunda da cadeira, ir lá e resolver e falar com as pessoas, que isso está muito presente na história de quem não foi servida a vida inteira, de quem não teve várias pessoas fazendo as coisas para ela a vida inteira, né, e que isso tem a ver com a história
mas o mercado corporativo não tem um código para aceleração, não é um código de avaliação de competência e de saberes. Então, tanto eu usei uma história, né, que você pode perder um talento que vem da periferia, que vem de uma situação, de uma história de vida que desenvolve certas habilidades e competências, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, por exemplo, então isso me trazia uma senioridade em certas habilidades que os meus colegas não tinham, eles tinham outras coisas, outras habilidades. Então, é preciso rever o código para que a aceleração tenha tanto peso ou tenha o peso que faz sentido em relação a outras habilidades que são privilégios de acesso. Quando a gente fala sobre mulheres e o ambiente de trabalho, quais são esses outros códigos que a gente precisaria estar revendo? Tem um projeto e uma empresa muito relevante que fala sobre maternidade no currículo. Eu não sou mãe, né? Não tenho filhos, mas eu fico acompanhando mães ao meu redor. E acabam sendo profissionais experts em logística, nessa capacidade, né, às vezes mais empática, melhoria da comunicação, tantas habilidades que são desenvolvidas, mas a gente fica preso naqueles pontos do século passado, que essa pessoa não vai estar disponível naquele horário específico ali de trabalho, e aí esse é um código muito vinculado a um perfil de um grupo na sociedade, mas não dá conta da complexidade dos outros. Então, parte dessas questões, a gente precisaria estar redesenhando os nossos espaços, os nossos processos, para darem conta, né, dos grandes ganhos que a gente tem com essa pluralidade, só que ao invés de fazer isso, a gente traz a diversidade, mantém esses códigos para a gente poder dizer, tá vendo por que a gente não precisa contratar mulheres, ou por que não é bom contratar mulheres? Porque aqui, ó, E ainda baixou isso elas daqui, desistem, né? E ainda elas ainda elas desistem. desistem porque não dão conta. Aí a gente começa com aquelas frases que não nos ajudam, tipo, a vaga está aberta, as pessoas é que não estão prontas e preparadas. A gente até contratou e promoveu, mas ela não deu conta. São narrativas que a gente reforça quando, na verdade, a gente precisa rever quais são os códigos que estão presentes para que as pessoas possam ter, de novo, a segunda palavrinha nossa da inclusão, para que as pessoas possam ter autonomia, né, para poder fazer o que precisam fazer com equidade. A gente fecha essa balança, que a equidade é exatamente olhar para essas diferentes características e garantir que a gente está fazendo o reconhecimento, o acesso, considerando essas complexidades e não descartando as complexidades, tentando fazer caber dentro de um único padrão as questões do campo do complexo, né, que é reconhecimento, a própria inclusão, potencializar os espaços. Mas essa é uma conversa que eu acho que não estamos preparados para tê-la em todas as organizações. Né? Obrigada, Grazi. Eu tenho um gosto especial pela equidade, quando a equidade entrou na sigla, que antes era só diversidade e inclusão, em muitas empresas ainda mas eu acho que a equidade é que coloca justamente todas essas questões que você falou. E o perigo dessas coisas que você está comentando, Grazi, é que as pessoas falam isso sem ter, porque outras coisas elas se inibem de falar, para jornalista, por exemplo. Mas falar, olha, a gente pôs a vaga que não tem ninguém preparado, as pessoas falam. E elas acreditam. Então, acho que aí tem uma chave aí do mistério para quem está nos ouvindo, nos vendo, que é questionar esses pressupostos justamente, né? Deixa eu te perguntar de outro tema de uma coluna tua, que é o design vindo das margens, vindo das bordas, que pode ser um caminho nessa nossa tentativa aqui de equacionar onde tem mais avanço, onde tem mais recuo, pode ser um caminho bom. O que você pode nos contar sobre isso? O mundo é por design, né, Adri? Assim, a gente desenha as coisas. O problema é que normalmente a gente desenha a partir de um centro. Então, todas as coisas são criadas ali a partir de um único centro, e todas as pessoas que estão fora desse centro precisam lidar com as falhas do sistema. E a proposta do Design for the Margins é inverter esse centro, é trazer as bordas para o centro.
Então, você trazer a periferia para o centro. O que isso significa? Quando você faz isso, você cria soluções mais abrangentes. E quem está hoje tradicionalmente no centro também vai ser contemplado, também vai ser beneficiado. Só que a gente tem a possibilidade, né, de fazer para mais pessoas. Nessa coluna eu conto a história de uma cidade nos Estados Unidos que no pós-guerra passa, né, a ter muitos veteranos de guerra que dependem ali da cadeira de roda para uma locomoção, ou qualquer outra forma de locomoção, mas que está ali com um contexto de ou um tipo de deficiência motora, ou precisa de alguns outros recursos para conseguir se locomover pela cidade, e a cidade decide, de forma experimental, a retirar as calçadas. Só que qual foi o grande achado e a reflexão depois desse experimento? É que a cidade não ficou melhor só para as pessoas que precisavam se deslocar usando a cadeira de rodas. A cidade ficou melhor para todo mundo. Então, ficou melhor para as crianças, ficou melhor para as pessoas idosas, ficou melhor para quem estava com algum contexto, por exemplo, carregando mais sacolas, né? Ou machuquei um pé ali, estava temporariamente sem conseguir me locomover de uma determinada forma. Então, quando você pensa soluções que estão olhando e considerando desde o princípio, né, do desenho dessa solução, as margens, a gente consegue ampliar essas soluções. Então, o Design for the Margins, ele traz isso. Porque, vamos usar o exemplo da tecnologia. Normalmente, você cria um produto ou um serviço ali, aí você cria ele, aí depois você vai pensar em acessibilidade. Só que, às vezes, esse depois, o fato de você ter criado sem pensar, né, nessa margem, impossibilita você tornar esse produto ou esse serviço mais acessível depois, ou fica muito mais caro, você deixa de fora. E aí você tem tanto do impacto, né, de você ter acesso a isso que foi criado, mas pode ser perigoso também. Eu vou trazer para vocês um contexto do Rio Grande do Sul, né, ou contexto de grandes tragédias. Uma das coisas que me marcou muito, eu fui acompanhando, né, as histórias, os relatos, as coisas que estavam acontecendo por lá, foi o fato da comunidade surda, que se comunica por Libras, por exemplo, não foi pensado, ou se foi pensado, foram iniciativas muito pontuais de como alertar essas pessoas das coisas que estavam acontecendo. Então, uma das opções escolhidas, né, pelas autoridades foi usar o megafone, ou alguns avisos, né, em rádio, aviso na televisão, sem libras. E aí fico pensando, assim, a não ser que uma pessoa surda ali tivesse alguém que se lembrasse dela olha, vamos lá, ou fosse ajudar, você aumenta o risco dessa pessoa, né, dela não receber essa informação em tempo hábil, e isso pode colocar em risco a própria vida. Então, estão colocando aqui exemplos, né, de quando você faz o design for the margins, ou seja, você desenha um projeto, uma iniciativa, considerando quem teria maior dificuldade de lidar com isso, você amplia possibilidades para que mais pessoas possam ter acesso a essa solução. E, às vezes, a solução criada pensando na margem vira uma solução ideal para todo mundo. Isso eu dei alguns exemplos lá no meu artigo, né? Só que para isso a gente precisa se dar conta que essas pessoas existem, né? E que essas pessoas existem, que elas não são parte de uma pauta da diversidade. Elas são pessoas, consumidores, cidadãos, que essas pessoas elas estão na nossa sociedade. Então, dei o exemplo lá, o telefone, né, que precursor da revolução na comunicação que a gente tem, foi pensado inicialmente em função de uma pessoa com deficiência auditiva. Então, dentro dos experimentos lá de Grambel, que tinha, né, a sua mãe como uma deficiente auditiva, uma pessoa com deficiência auditiva, e dentro desses experimentos de transformar sons em imagens, de fazer essas investigações, foi daí que surgiu o telefone. Isso também é verdade para o touchscreen, isso é verdade para o teclado, isso é verdade para os comandos de voz que hoje permeiam, né, muitas das soluções tecnológicas que a gente tem. Então, quando a gente cria soluções considerando as margens, a gente tem o potencial
de fazer soluções melhores e mais amplas também. Por isso é um caminho conceitual, mas também muito prático dessa ideia da gente colocar. Só que você precisa ter equipes mais diversas para isso. Você precisa fazer perguntas que o que eu estou criando serve para quem? Quem está criando? Quem se beneficia com essa criação? E são perguntas importantes desde o princípio. Você nunca consegue prever todos os impactos daquilo que você está criando exatamente no momento que você está criando, mas você consegue colocar princípios e perguntas norteadoras importantes na mesa para que essas soluções elas possam ser mais abrangentes. Grazi, a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui esse bloco. A gente começou falando aqui sobre a fadiga de day, né? Logo no início a gente comentou isso, mas hoje a gente até ouve falar sobre burnout de day, né? Então eu queria que você explicasse para a gente esse fenômeno e dissesse se tem a ver com a forma de encarar day, né? Como uma burocracia, ou como inovação, como responsabilidade moral, como um benefício para o negócio, ou se é porque estamos numa maratona e o pessoal está preparado para uma prova de curta distância. Como que você vê isso? Olha isso, né? A gente tem essa mania, né, de ficar criando esses termos todos aí, enfim. No final das contas, a gente está falando sobre a nossa conversa lá no início. Primeiro é a gente entender que não é uma pauta, que não é uma modinha, que não é algo para se fazer num único projeto, não é algo de retorno imediato e desse horizonte encurtado, é sobre a nossa capacidade de se manter longevas durante muito tempo, seja como organização e seja como a própria sociedade. É sobre futuro, né? Porque ou esse futuro é plural ou ele não vai acontecer. Né? Isso vai em todas essas dimensões da conversa que a gente tem, seja na questão climática, ambiental, social, até porque não tem um supercomputador que vai existir com aquecimento global. Assim. A gente está falando sobre inteligências artificiais e está competindo por água, né, que ao mesmo tempo. Então, essas coisas, a gente entender essas coisas dentro da sua complexidade, não tentar reduzi-las aonde elas não podem ser reduzidas, né? A gente olhar e abraçar essa complexidade. A partir disso, o reconhecimento de qual que é o impacto que o seu negócio, que a sua empresa tem nesse mundo, assim. E esse impacto, ele passa por tudo aquilo que você faz. E a capacidade de tomar uma decisão sobre, qual que é o impacto que a gente realmente quer, porque talvez o que a gente está gerando hoje, ele não é bom para esse lugar que a gente está querendo construir. Mas, Grazi, uma pergunta, se a gente está só começando esse processo, não é não estamos já no meio da jornada, né? Estamos ainda no processo inicial, outros são mais à frente, outros mais atrás. Por que falar de burnout em algo que sequer está tão avançado, né? Por que cabe falar de burnout numa situação que estamos só no início da corrida? Essa é a dúvida, né? Cabe pensar em burnout? Cabe pensar em fadiga? Faria sentido? Tem um estranhamento, né, desses termos. A gente está usando um termo que é um diagnóstico até para essas questões de desgaste que passam pelo ser humano, mas passa também para aquela questão de desconforto, né? O que existe de desconforto e da nossa dificuldade de lidar com todos os tensionamentos que esse ponto que você estava comentando antes, né? Que aí ele pode levar as pessoas na dificuldade de encontrar soluções, ou seja, até nessa dificuldade de imaginar que essa travessia é importante, que essa pena é importante para a gente poder chegar onde a gente quer. A gente quer simplificar as coisas, encurtar, padronizar, porque foi isso que a gente usou durante muito tempo, né? Vamos pensar, quem aqui fez administração de empresas ou fez algum curso de gestão, a primeira aula, né, TGA 1, é sobre padronização, a gente aprende lá Frederick Taylor, Fordismo e tudo mais, a gente quer padronizar tudo, simplificar tudo para escalar essas coisas todas. Isso está ultrapassado, assim, a gente teve muitos benefícios em relação
a essa lógica, alguns deles, mas também a gente teve impactos muito negativos, e é isso que agora a gente está voltando, Sankofa, né? Vamos voltar para poder arrumar um pouco a bagunça que a gente fez nesse mundo aí, tentar corrigir erros que a gente tem, só que isso não é simples. É simples a ideia, mas não é fácil. É simples a ideia de que a gente vai, que diversidade é fato e que a gente precisa avançar. Ela é uma ideia que ela é simples, mas ela não é fácil. E por não ser fácil, ela gera muito desses incômodos, desconfortos, cansaço. Tem hora que, ai, eu queria não ter que falar sobre essas questões, que, né, queria ficar só quieta aqui um pouquinho, mas como você mesmo disse, a gente ainda está no início, então é preciso que a gente ganhe letramento, musculatura, destreza para lidar com isso. Eu dou aula para altos executivos, e quando a gente está discutindo algumas questões, aí vem todo o conhecimento. Quando a gente vai falar sobre esse tema, a sensação é que a gente volta lá na quinta série, assim, e eu acho que hoje a quinta série ainda tem mais repertório para discutir algumas questões do que essas conversas, né, com grupos de executivos que eu falo, nossa, até, às vezes eu fico sem graça, assim, pela baixa qualidade dessa discussão, pela profundidade muito rasa, né, que profissionais que estão liderando grandes empresas, assim, que têm um impacto muito grande, não conseguem chegar na página 2 dessa discussão. Ainda estão discutindo coisas muito primárias, e isso mostra esse baixo letramento, essa baixa musculatura e destreza para poder lidar com essas questões. Da minha última aula para um MBA, de uma das maiores escolas mais relevantes no ranking, né, top 5 aí, do planeta, veio um exemplo, né, de um grande executivo que, durante a preparação do planejamento estratégico, fez a pergunta: qual que é a letrinha aí do ESG que está mais na moda para a gente poder colocar aqui? Isso mostra um despreparo, assim, eu senti tanta vergonha alheia, assim, né, um despreparo dessa pessoa para fazer uma discussão como essa. E aí eu não estou falando aqui para a pessoa poder concordar ou não com o que eu estou falando, mas como que a gente pode avançar para você ter uma qualidade melhor das conversas sobre essas questões, né? Conseguir ir para além do eu acho, ir para além do é minha opinião, e a gente avançar para algo, né, uma conversa mais relevante e coletiva sobre essas questões. Então, acho que quando a galera fala burnout, quando fala essas coisas, eu acho que mostra muito a dificuldade de dar o próximo passo. E aí é mais fácil dizer que algo é cansativo ou que algo é ruim do que eu assumir a minha necessidade de mudar dentro desse processo. E às vezes a pessoa já está há 20 anos, 25, 30 anos de carreira, e falar, nesse auge da minha carreira eu tenho que ir lá aprender tantas outras coisas. Tem. Né? Se coube a nós sermos lideranças nesse tempo, e essa é uma das grandes questões do nosso tempo, é também nossa responsabilidade a gente se preparar o suficiente para poder ter uma conversa desconfortável, mas uma conversa necessária e relevante e de qualidade para a gente poder dar os próximos passos. Muito legal. A gente está falando sobre se preparar para uma maratona, né? Muito bacana. Obrigada, Grazi. Eu que agradeço. Agora a gente vai para o bloco de desvendar a Grazi, perguntar das preferências dela e descobrir mais sobre ela por meio das preferências. Eu vou começar perguntando do livro para uma pessoa que eu já ouvi dizer: os livros me salvaram. É uma pessoa que, de fato, lê, pelas citações feitas aqui, vocês já devem ter notado isso. Então, olha que responsabilidade desse livro, hein? Mas não precisa ser só um. Se você quiser citar mais de um, tudo bem. Tá, vocês vão ler daqui a pouco o meu, né? Eu vou esperar aí o feedback sobre Ancestrais do Futuro, qual a mudança que a sua caneta alcança, que estamos lançando aí em setembro, mais ou menos, ali, agosto, setembro. Mas tem um livro que, enfim, super importante para a minha vida e para a minha trajetória, que pode soar estranho, mas a gente está precisando falar sobre algumas coisas no ambiente corporativo, que é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, em que ela coloca amor, não nesse lugar como um sentimento e tudo mais, mas como um posicionamento ético diante da vida.
né, e que traz, diante dessa forma, essa sociedade amorosa que a gente precisa conseguir construir, ou em alguns casos resgatar, a gente tem uma postura muito mais ética e comprometida diante da vida. Então, aliás, todos os livros da Bell Hooks são fundamentais para a gente poder nutrir essa nossa capacidade de imaginar uma sociedade mais amorosa e, portanto, também ambientes de trabalho mais amorosos, mais saudáveis e para todo mundo. Mas amor nesse lugar de uma postura ética diante da vida. Tem um outro livro, que é esse livro, traz exemplos mais concretos da gente poder reverter os códigos, que é da Philippa White, que é o Retorno sobre Humanidade. O título é em inglês, eu acho que ainda tem essa versão só em inglês, mas tem os tradutores aí que podem ajudar, que a gente fala muito sobre retorno sobre investimento, né? Mas ela dá uma chacoalhada na gente nessa questão de trocar os códigos, que é o retorno sobre a humanidade, como que a gente pode redefinir métricas de sucesso que passam por esse nosso olhar mais centrado, ao invés da gente já o cliente no centro, o consumidor no centro, essa outra coisa toda, ela puxa essa ideia, né, da humanidade, da vida no centro, e a partir disso a gente vai criando as soluções, e aí tem exemplos muito práticos, assim, também, exemplos de empresas. Esse é um livro um pouco mais técnico. Você pediu só um, mas eu vou dar três, né, com uma boa libriana para ir balanceando. E tem um livro que é uma coletânea das cartas escritas por Nelson Mandela durante o período do aprisionamento, e eu estou lendo essas cartas, estou relendo essas cartas, e essas cartas têm me trazido muito desse lugar. Eu não sou otimista nem pessimista, mas como Haruiano Suassuna dizia, né, eu sou uma realista esperançosa. E a gente precisa alimentar a esperança de forma permanente, porque a esperança ela tem as duas filhas lindas lá de Santo Agostinho, que é a indignação e a coragem. Então, essas cartas de Mandela vêm nutrindo essa minha esperança nesse último mês. Seriam minhas três sugestões aí de leitura. Maravilha. Um filme ou série. Eu poderia fazer vários comentários, amei os três livros, mas eu vou tocar em frente aqui. Um filme ou série? Filme ou série? Eu acabei de fazer a cirurgia, né, a mastectomia, e isso me fez ter que ficar em casa assistindo vários filmes, séries da lista que eu tinha. Acabei montando uma trilogia nessa gramática dos tempos meio sem querer. Então, vou falar um pouco dos três que você pode assistir numa maratona aí. Para mim, fez muito sentido para pensar nessa ideia de passado, presente e futuro. Que é o Dias Perfeitos. Esse livro é sensacional. Ele mexeu comigo num lugar, assim, porque eu não vou dar muito spoiler. É livro ou é filme? É filme? Filme. Tá. Filme. Porque é basicamente a história de um homem que limpa banheiros. E assim, o filme é todo sobre um homem que limpa banheiros. Né, quem às vezes quer mais aventura, quer um outro ritmo, fica o tempo todo sobre um homem que limpa banheiros. E tem cenas de contentamento, e aí esse filme traz para a gente essa ideia do cotidiano, que ele pode ser extraordinário, ou seja, naquilo que você está fazendo, isso pode ser incrível porque você decidiu fazer aquilo, decidiu fazer da melhor maneira possível. Tem uma cena em que ele senta, assim, vai lanchar, e tem um contentamento diante dessa coisa, né, de descansar e prestar atenção, né, nas árvores, na vida que está ali, que você, assim, ao menos comigo, trouxe para mim a sensação, né, dessa ideia de lidar com o presente. E aí o segundo foi Vidas Passadas, que é um filme coreano também, que ele mostra essa nossa relação com decisões e com questões que a gente poderia, sabe aquele se? O que aconteceria se eu tivesse feito isso e tal? E a trama vai toda ali em torno desse coisa, né? E como que a gente lida com a ideia de passado e com o que poderia ter sido a partir das nossas escolhas. E o terceiro é Marte 1, que é um filme, inclusive, mineiro, né? Ganhou uma série de prêmios aí, e é sobre uma família negra de periferia,
e tem um jovem que ele sonha em ser astrofísico e ir para uma missão de Marte 1, mas mostra essa questão do sonho como destino, como o encurtamento de sonho, muitas vezes, pessoas que queriam vê-lo jogar futebol, e ele jogava e gostava, mas o sonho dele era ser astrofísico. Então, eu tenho esse enredo aí de passado, presente e futuro, que permeiam esses 3 filmes que eles foram feitos de uma forma diferente, mas eu criei uma ideia de uma trilogia para mim, assim, assisti um seguido do outro e foi ótimo. Devidamente anotados aqui, viu? Porque eu amo essas indicações. Eu vi os 3, Grazi, os 3 mexeram profundamente comigo e eu adorei a maneira como você organizou aí de trilogia, essa gramática. Eu vou agora repensar os 3 desse ponto de vista, mas gostei muito disso. Música, uma música. Você já citou Emicida aqui. Emicida Amarelo foi a playlist, né, das sessões de quimioterapia, foi 7 meses de quimioterapia ouvindo Emicida, e aí a minha última sessão, assim, eu consegui estar lá no show, né, junto, cantando ao vivo, abraçando eles, todo mundo que estava ali. Então, Amarelo é para mim um álbum que mexe muito em várias questões. Lauryn Hill esteve no Brasil agora recentemente, mas eu pude vê-la pessoalmente também, que assim, Lauryn Hill é uma força da natureza, assim, né? E esse álbum novo, não à toa, é o melhor álbum de todos os tempos, porque está incrível, está sensacional. Mary J. Blige, tem muita gente boa para poder escutar aí também, assim, mas música, se deixar, eu fico aqui, né? E Djavan, que é autor, assim, né, de muitas músicas que me constituíram também na forma como eu penso sobre várias questões. Eu fui pela primeira vez no show dele agora, 2 meses atrás, em maio. Foi muito emocionante mesmo, foi um negócio incrível. Mas também gostei de tudo. O amarelo é a cor da cura, hein? Não é a cor da cura? Além de tudo, tem essa questão, né? Esporte. Você é uma pessoa dos esportes? Eu gosto de assistir, assim, eu gosto muito de bike indoor, assim, eu não sei se a gente pode classificar como esporte ou uma atividade, mas bike é algo que eu gosto bastante, assim, principalmente quando vem com uma playlist potente ali, gasta essa energia, assim, eu gosto muito. É o esporte com a música de novo, gostei disso. Um estudo, pode ser como autodidata, formal, para não se acomodar e não se entediar, enfim, um estudo que está ou no teu horizonte futuro ou acabou de fazer, o que você quiser falar. Sou suspeita, assim, todos os estudos de futuros, então eu me conecto muito, mas estou fazendo uma formação agora da Universidade de Colômbia, que é um programa de liderança para mulheres, que tem me conectado com várias questões, e eu sempre tive vontade de estudar numa Ivy League, né, e poder estudar nesse momento da minha vida, e com outras mulheres líderes de diferentes segmentos, com histórias muito diferentes da minha, tem sido uma experiência muito boa. Então, essa formação de Colômbia é o que eu estou vivendo agora e tem sido muito importante para mim. Ótimo. Uma brasilidade que te toca, que você gosta. A nossa sonoridade, né? A nossa sonoridade para esse nosso jeito de falar e de estar na vida, né? Essa coisa mais plural, tudo que a gente tem de mais bonito e que é mais reconhecido por quem não mora aqui tem a ver com a nossa diversidade. Tudo aquilo que às vezes a gente fica negando, né? Então, vem dessa história afro-indígena que a gente tem muito forte aqui nesse país, então essa nossa sonoridade, que também tem a ver com mais uma dica de documentário, que a pessoa é para o que nasce, que é a história de 3 irmãs que são cegas, assim, e que elas são repentistas, né? E que tem muito disso, elas conversando é como se elas estivessem cantando, e que é lindo, assim, esses sotaques, assim, essa coisa da nossa fragilidade tem a ver com essa multiplicidade de sotaques e de sons, a nossa sonoridade de se movimentar, de fazer as coisas. Isso me encanta sempre. Legal. Sensacional. E para fechar, uma pessoa que você gostaria de ouvir nesse podcast?
alguém que eu gostaria de ouvir nesse podcast, tem várias, mas Mafone Aldara, que é uma grande amiga, não sei se ela já passou por aqui, Ainda não. mas é uma das pessoas que, para mim, assim, mais fala sobre essas nossas relações, ambiente de trabalho, e é alguém que eu admiro muito e tenho orgulho, né, de chamar de amiga também. A Mafone, eu a conheci ela falando, eu ainda vou ser presidente da República. Eu achei um poder tão grande. Eu não sei se ela voto. tá com essa. Eu também voto. Eu falei, meu Deus, que mulher, que pessoa incrível. A gente estaria em situações mais interessantes. Bom, não vamos entrar Mas meu voto ela tem. Meu voto ela tem. Obrigadíssima, Grazi, amei. Amei, vou agora ouvir tudo de novo e vou atrás das suas indicações que eu ainda não vi, ou rever as que eu já vi. E vou passar a palavra agora para a Lara. Eu também quero fazer das palavras da Dri, as minhas. Muito obrigada pela sua presença, Grazi. Foi uma honra te ouvir falar. A gente aqui é um podcast, mas também foi uma aula sobre DEI, e que esse podcast possa também inspirar outras pessoas, como pessoalmente a mim me inspirou. Agradeço também a Adriana pela companhia de sempre, agradeço a Camila, que esteve aqui no nosso backstage, a Suzane também, e claro, a você que nos acompanhou neste episódio. Você também pode acompanhar os outros episódios dessa temporada de O Futuro Vem do Futuro no portal de MIT Sloan Management Review Brasil, que está de cara nova, e eu espero que vocês gostem. Aproveitem também e inscrevam-se na newsletter Extended, que sai todo domingo e que vocês vão aproveitar para se atualizar semanalmente dos conteúdos que estão realmente na fronteira do conhecimento, assinada pela Adriana. Deixa eu passar, só um minutinho, antes de você dar o tchau, só deixa eu aproveitar e falar assim, no portal procurem as colunas da Grazi, já que a gente falou, e isso aqui foi uma aula não só de DEI, mas de gestão e de vida, né? Eu acho que a gente... Claro. E passar a palavra para a Grazi e se despedir também, Grazi. Eu estou muito chique nesse site novo, porque eu estou lá no top 3, né? Top 2 dos artigos mais lidos na história aí da revista. Quero agradecer por esse momento, assim, esse é o momento da minha vida que eu estou escolhendo muito fazer coisas que realmente importam, e poder participar de uma conversa nesse espaço que tem uma abrangência tão grande. Me sinto muito honrada, feliz por poder estar fazendo aqui. Eu queria fechar também com uma citação da Angela Davis, assim, que faz com que eu levante todos os dias e me dê conta, assim, de que há muito a ser feito, que a gente, às vezes, tem que tomar um fôlego, voltar para o ringue, né, e continuar essa história, que eu não estou mais aceitando as coisas como estão, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, esse é um movimento necessário, importante. As mudanças mais bonitas e relevantes, elas acontecem sempre no plural. Então, acho que, coletivamente, a gente assumir a responsabilidade pelas mudanças que precisam acontecer, e eu desejo muita coragem para nós, esperança nesse lugar, né, para a gente poder fazer as mudanças que a gente precisa. Muito obrigada por esse espaço, por todo mundo que faz isso acontecer e que está nos acompanhando aí depois que esse podcast for pro ar. Não poderíamos terminar de forma mais inspiradora ainda. Grazi, obrigada. Adri, obrigada. E obrigada a você. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá.